Como funcionava a questão política e religiosa dos israelitas? Quem era um Herodes? O que era um Sinédrio? Quem era o sumo sacerdote? Quem eram os saduceus e quem eram os fariseus? A gente vai ver tudo aqui nesse vídeo, tá? Eu quero te explicar para quando você estiver na missa, escutar o padre falando uma passagem bíblica que envolve Herodes, que envolve o Sinédrio, Jesus foi condenado ao Sinédrio e tudo. Ou quando você estiver lendo a Bíblia, você entender e ter noção do contexto e como funcionava na época. Te garanto que esse vídeo aqui vai te ajudar bastante. Então vamos lá, pessoal. Para abrir um contexto histórico aqui, a gente precisa voltar lá em Salomão, né? Na época de Salomão foi quando os judeus viviam o seu apogeu. Lá tinha as 12 tribos unificadas, né? Jerusalém era a capital tanto religiosa como política ali para os judeus. Só que depois da morte de Salomão, essas tribos foram se dividindo, essas tribos foram deportadas. Nós temos aí a tribo de Judá e Benjamim, que foram para a Babilônia. Nós temos as tribos do norte, que foram para a Síria. Então, se dividiram, tá? Os judeus ficaram dispersos, foram deportados. Somente 70 anos depois foi que eles voltaram para a Palestina e a Palestina estava sob domínio estrangeiro. No ano 63 a.C., teve um general chamado Pompeu. Né? Ele invadiu a Palestina, ele destruiu o templo e ele dominou ali todo o território da Palestina. Então, a partir desse momento, a partir de 63 a.C., toda a região da Palestina ficou dominada por Roma. Aqui é interessante porque a gente vê um domínio amplo de Roma sobre todas aquelas regiões, né? E tem uns pensamentos, umas teorias bastante importante e inteligente, né? Nós vemos, por exemplo, Orígenes. Por que que Deus permitiu que Roma dominasse tudo, né? Aqui a gente já vai entrando na chegada de Jesus Cristo. Por exemplo, Orígenes, no ano 184, ele falava assim: querendo Deus que todas as nações recebessem a doutrina de Cristo, a providência submeteu-se todas ao imperador de Roma. Prudêncio, no século IV, tinha o mesmo pensamento, tá? Ele pensava que Deus permitiu que Roma dominasse tudo ali para poder unificar o povo. Ele falou que Deus preparou os povos e fez com que o Império Romano dominasse o mundo inteiro, porque a existência de muitos reinos teria sido um obstáculo à propagação da doutrina de Deus sobre a terra. Então, se tivesse ali várias religiões, vários tipos de pensamento, né, vários reinos divididos, seria difícil quando Jesus chegasse e as pessoas escutassem ali tudo aquilo que Jesus falou. Então, essa unificação de Roma, esse domínio de Roma, facilitou para a evangelização e para Cristo pregar ali o seu evangelho. Esse é o pensamento tanto de Orígenes, quanto de Prudêncio no século IV. Então veja assim, de uma certa forma, o império ali de Roma, Deus permitiu para que facilitasse ali a questão do evangelho, da vinda de Jesus. Os judeus, pessoal, não queriam ser dominados por Roma, né? Eles não queriam esse domínio de Roma sobre eles. Por isso que nós vemos aí, os judeus começaram a ter um espírito nacionalista. Então, o Messias que havia sido prometido no Antigo Testamento, os judeus estavam esperando o Messias com uma característica política, achando que o Messias seria um libertador social que iria ali libertar eles das garras de Roma. Só que Jesus não veio como libertador social, né? Jesus veio como libertador dos nossos pecados. Então, funcionava dessa forma. A gente tem aqui Roma dominando tudo e os judeus sendo subordinados a Roma. Tinha um homem também chamado Antípatro. Antípatro era o pai de Herodes o Grande. E ele foi um homem bastante importante para os judeus porque ele conseguiu cidadania romana e ele ajudou Júlio César, o romano, vencer uma batalha no Egito. Então ele ganhou uma moral muito grande ali com Júlio César, né? A gente vê aí que a partir dele os judeus conseguiram ter liberdade religiosa, por isso que os judeus podiam expressar a sua religião ali em Roma e conseguiram também ter uma liberdade ali, um direito jurídico.
o seu filho, Herodes o Grande, ele ampliou, né, essa reconstrução do Templo de Jerusalém, fez grandes construções, inclusive ele reconstruiu também a cidade de Samaria. Herodes o Grande era cruel demais, tá? Ele mandou matar a sua esposa, ele matou algum de seus filhos e ele mandou matar ali aquelas crianças que tinham abaixo de 2 anos na expectativa de acabar matando Jesus. Então esse foi Herodes o Grande. Depois ele teve outro filho também, que foi outro Herodes, que foi o que tentou matar ali João Batista. Na verdade ele teve vários filhos, mas um dos filhos que ele teve, que foi Herodes, foi o que mandou matar João Batista. E os Herodes, eles eram educados em Roma, tá? Então nós temos também outra característica importante da época, que era o Sinédrio. O Sinédrio, que era o chefe do Sinédrio, era o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote era ali judeu, que era nomeado por Roma. Então Roma que nomeava também o sumo sacerdote. O Sinédrio tinha 70 membros e o sumo sacerdote, e eles cuidavam de toda a parte jurídica e religiosa, né? Era como se fosse uma suprema instância aí jurídica, né? Então, por exemplo, quando na Bíblia fala que Jesus foi condenado ao Sinédrio, eles não conseguiram condenar Jesus à morte, porque para condenar Jesus à morte teria que passar por Roma. Somente Roma poderia condenar alguém à morte. Por isso que eles levaram a Jesus a Pilatos. Jesus não achando culpa, foi que Pilatos não achando culpa em Jesus, o que foi que eles fizeram? Pilatos lavou as mãos. Aí nós temos também aqui 2 grupos dos judeus que disputavam muito entre si, né? Que brigavam muito entre si, que era os fariseus, que eles seguiam a lei de forma muito literal, gostavam de seguir tradições, só que na verdade eram hipócritas. Jesus vive criticando eles na Bíblia. Também tinha os saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição e nem em anjos. Então, aqui nesse vídeo eu estou te apresentando aqui alguns aspectos da época, alguns contextos da época, para quando você estiver lendo a Bíblia ou escutando o Evangelho, ficar mais fácil aí de você entender o que era um Herodes, o que era um fariseu, um saduceu, o que era um sinédrio, né? Então, o vídeo de hoje é justamente isso. Estou te contextualizando ali aqui sobre a questão política de Israel. Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal.